Olá, boa noite, querido ouvinte. Você que está ligado na nossa rádio Murucutu, a rádio Ribeirinha Cabana Parauara. Ontem, dia 15 de agosto de 2002, 199 anos de anexação do Grão-Pará ao Brasil. 187 anos da proclamação de Antônio Vinagre no Murucutu para a retomada de Belém. Este foi o marco para o lançamento da Rádio Web Ribeirinha Murucutu, um projeto de comunicação popular e comunitária no bairro do Curió-Utinga, para toda a população. Um projeto de comunicação popular inserido na comunidade. E hoje estamos apresentando o número 1 do nosso programa Domínio Público. O programa Domínio Público será apresentado semanalmente por mim mesmo, Ângelo Madison Tupinambá, aqui pela sua rádio Murucutu. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre o tema da comunicação popular e comunitária para a cidadania em Belém. Para o programa de hoje, vamos contar com a presença de Wellington Frazão, é coordenador da TV Web Periferia em Foco, lá do bairro da Cabanagem, e um dos colaboradores da obra Comunicação Popular no Brasil, Comunicação Comunitária no Brasil, uma obra da Agência de Favelas, e ele vai conversar um pouco mais sobre a gente. E também estamos aqui com Frank de Castro, diretor do Sindicato dos Radialistas do Estado do Pará, coordenador da Rádio Alternativa e militante histórico da comunicação popular. A partir de agora, está no ar pela sua rádio Murucutu, o programa Domínio Público. Wellington, vamos conversando aqui contigo um pouco. A comunicação popular, a comunicação comunitária, ela nasce no Brasil por volta da década de 1970, com os movimentos sociais, com os movimentos populares, ganha força entre a década de 80 e os anos 90, passa por um período de convergência tecnológica, do surgimento de novas tecnologias de informação, comunicação e conhecimento, e se reinventa como um instrumento de mobilização, de conscientização e de educação social. O Wellington está à frente do projeto TV Web Periferia em Foco e também é um dos autores da obra Comunicação Comunitária no Brasil. Boa noite, Wellington, seja muito bem-vindo à Rádio Web Murucutu. Fala um pouco para a gente da experiência da TV Web Periferia em Foco e sobre a importância desse trabalho de comunicação comunitária. Bom, boa noite, Ângelo, ao Frank, quem também está aqui acompanhando com a gente. E primeiro eu quero começar agradecendo, não é a primeira vez que faz esse convite, de sempre a gente estar discutindo comunicação, e sobretudo comunicação comunitária, popular, que é o que onde nos encontramos, né? Foi nesse campo que a gente se encontrou, se conheceu, falando desse acesso à comunicação fora das grandes famílias que dominam a comunicação nesse país. Eu sou o Wellington Frazão, sou comunicador popular, formado em jornalismo, técnico em rádio e televisão, já atuo aí, sobretudo nas redes sociais, há quase 5, na verdade, vai fazer 6 anos já, desde 2016. Nós começamos, Frank que está aqui com a gente, está se conhecendo agora, mas o Ângelo, nós começamos lá em 2016 um trabalho, Frank, onde eu moro na Cabanagem, a Ana Carla está aqui com a gente também, que é do Periferia em Foco, e lá naquela oportunidade, em 2016, eu tinha acabado de sair de um curso técnico, que é da Unimissão Fluir de Amazônia aqui, o único curso técnico voltado para a área de rádio e televisão em Belém. Eu tinha concluído o curso em 2015
e na sequência eu ingressei na faculdade de jornalismo. E uma das grandes aflições, eu falo muito do modo particular, a minha, era aquela inquietação de ver particularmente a cabanagem, sendo uma periferia da cidade, que está do outro lado, distante do grande centro. Quando a gente vê a matéria da cabanagem, seja na televisão, no jornal impresso ou no rádio, a maioria das matérias era dizendo sobre criminalidade, violência e pobreza. Só que eu, que moro no território, estava ingressando numa faculdade de jornalismo para ser um comunicador, acabando de ser uma referência também, me questionei, não existe só isso na cabanagem, as coisas elas vão para além disso. Então a gente puxou a responsabilidade, 4 grupos de amigos nós começamos um trabalho nas redes sociais, de mostrar o lado positivo da cabanagem, mostrar o que tem de bom na cabanagem, uma escola de música, os jovens que estudam, que estão lá, aquele feirante que acorda cedo, aquela professora que mora na cabanagem, o médico, enfim, uma série de profissionais que fazem essa engrenagem da sociedade girar, mas que moram lá na periferia. Então, já há 6 anos a gente vem desenvolvendo nas redes sociais, só que a gente não atua só no mundo online, como o Ângelo começou no início da fala dele, dizendo que a comunicação comunitária surge lá na década de 70, 50 e 70. Um próprio autor que muito nos identifica, que é Paulo Freire, já nos alertava isso enquanto era vivo. A comunicação atrelada à educação, essa comunicação dialógica que fala de educação, fala de comunicação, fala da luta social da classe por melhores condições de vida, enfim. Só para você ter uma ideia, o Periferia em Foco deu tão certo que eu virou meu objeto de estudo na faculdade. Frank, eu sou um cara apaixonado por rádio, daqui onde você me conhece. Por alguns motivos eu não ingressei no rádio, por alguns motivos, fui para as redes sociais. E quando eu ingressei na faculdade, eu queria muito falar de rádio. Eu queria que o meu objeto de estudo fosse o rádio. Só eu estava inserido em um objeto muito maior e não tinha percebido ainda, foi que veio o start. Eu já tenho um objeto, que é uma comunicação feita dentro da periferia. Então, o Periferia em Foco virou um objeto de estudo, foi Periferia em Foco, uma experiência de comunicação popular no bairro da Cabanagem, Belém. E eu estudei vários autores, o Paulo Freire foi um desses autores que me fez conhecer um pouco melhor essa luta da comunicação popular, que nasce lá, principalmente na década de 80, de 90, onde começam a nascer os sindicatos, onde, enfim, toda uma mobilização nacional que traz as rádios de porte, que inclusive hoje não faz muito bem, que também com a Maria Lira, né? Então, a comunicação, ela vai sendo democratizada de fato. Hoje a gente vive num momento tão eu digo importante, porque ao mesmo tempo que você produz a informação, você também consome. Nós somos ao mesmo tempo produtores e consumidores dessa informação que a gente faz. Porque assim, o Periferia em Foco, quando a gente nasceu, a gente tinha a seguinte ideia: o Periferia em Foco, a voz da periferia nas redes sociais. Só que a gente foi entendendo que nesse caminho a gente não é voz de ninguém. As pessoas têm suas vozes, está aí as redes sociais, um exemplo disso, onde qualquer jovem pode criar um Instagram, um TikTok da vida e noticiar o que está acontecendo. Nós não somos vozes de ninguém. O que a gente entendeu nesse processo é que nós estávamos, e sobretudo hoje, estamos ecoando essas vozes para o Brasil e para o mundo inteiro. Hoje o Periferia em Foco faz parte de um projeto nacional. Com muito orgulho eu posso dizer que a gente é o único representante do Norte em um projeto de comunicação popular nacional no jornal O Estado de São Paulo, o Estadão. No jornal lá da capital paulista, o jornal Centenário, com o apoio da empresa 99 de mobilidade e tecnologia que financia esse projeto. A gente já está um ano nesse projeto. O próprio Ângelo já foi matéria nossa, nós já pautamos o Ângelo lá. São vários coletivos, o Periferia em Foco é o único do Norte, onde a gente tem a missão de pegar essas vozes de projetos sociais e amplificar para o mundo, pelas plataformas do Estadão. E todo esse caminhar do Periferia em Foco também foi que chegou o convite no final do ano passado, particularmente a mim, ali com Frazão, mas como representante nesse movimento de comunicação popular aqui em Belém, que vou participar de uma obra, de um livro, que fala sobre os novos rumos da comunicação comunitária no Brasil,
quem suscitou essa ideia foi o André Fernandes, ele que é fundador da Agência de Notícias das Favelas, que fica no Rio de Janeiro. Então, mais uma vez, a gente acaba sendo o único convidado do Norte para estar falando um pouco dessa comunicação que a gente desenvolve aqui. E aí eu falei um pouco do Periferia em Foco, falei como se deu esse processo de comunicação comunitária que surge na década de 80, tem a participação do Paulo Freire, dos movimentos sociais. Eu falo, inclusive, hoje não vai conhecer, não sei se o Frank chegou a ter essa satisfação de conhecer, a professora Viviane Mena, que era da Estácio. A professora Viviane foi uma representação muito grande para a gente de comunicação popular aqui na cidade, que infelizmente nós não somos reconhecidos quando estamos nesse campo. Tanto prova que deram chute na bunda da Viviane e ela saiu da faculdade, né? Uma mulher de quase 60 anos, só que o mais legal, o Ângelo, Frank, quem está aqui com a gente, é que a Viviane não se deu por vencida, não. Uma mulher de, pelo menos se o Facebook não estiver me enganando na idade dela, de quase 60 anos, eu digo uma senhora já madura, está vivendo uma experiência incrível na Austrália. Deixou as filhas aí, não sei se separou, não sei se deixou o marido, mas está lá para a Austrália, vivendo um grande sonho. E assim, antes de eu devolver a palavra para vocês, o legal da Viviane, quando ela concedeu entrevista para a gente, ela é uma paulista, que via muito falar da Amazônia pela boca dos estrangeiros. A Viviane trabalhava com moda, até que ela veio ao Pará para algum trabalho e acabou ficando aqui por 16 anos. Então era uma paulista que via a Amazônia na boca dos estrangeiros, veio do seu território e fez trabalhos fantásticos aqui. Eu mesmo fui aluno da Viviane, pude aprender mais sobre esse conceito de comunicação popular, e eu penso, Ângelo e Frank, quem acompanha a gente, que às vezes nós que moramos aqui nesse lado daqui da Amazônia, a gente ainda não entendeu que esse território é nosso, que a gente tem que se sentir pertencente, que a gente de fora e faz o que quer aqui dentro. Então a gente está com os meios na mão. Está aqui o exemplo, estou aqui com o celular fazendo essa transmissão, prova que a gente tem que dar o passo, tem que começar. Não dá para ficar, não tem equipamento, só se eu tiver isso, aquilo. Não, tem que fazer, não dá para esperar para o familiar, que é dona de empresa de comunicação, que não vai chamar a gente. A gente bate na porta desses caras e eles não abrem a porta para a gente. Talvez que a gente seja o empecilho, eu não sei, mas a gente faz uma comunicação verdadeira, que relata o que está acontecendo no nosso território. E o Periferia em Foco também é sem interesses políticos. A gente vive hoje, estamos aí no ano eleitoral, inclusive nós lançamos ontem, hoje é 16, aí, ontem foi a adesão do Pará à Independência, e nós lançamos na Cabanagem, e isso aí em primeira mão aqui contigo, lançamos o Comitê Popular de Defesa da Democracia no bairro da Cabanagem. É o Comitê Seja Democracia, onde o Periferia em Foco está ligado a outra instituição do Rio de Janeiro, porque assim, a gente entendeu que a gente precisa trabalhar em rede, nós não podemos fazer nada sozinho. Então, por toda essa movimentação do Periferia em Foco, o Instituto Maria e João Aleixo, que é uma instituição do Rio que trabalha com pesquisas de periferia, e tem um outro braço que é o IPAD, Instituto de Defesa da Democracia. Nós estamos com uma formação aí online, com mais de 120 pessoas toda quarta-feira. A intenção, Ângelo, Frank, quem acompanha a gente, é que nós possamos montar em todo o território nacional comitês, nesse momento tão delicado que tive da democracia, para tirar isso aí que está querendo destruir a nossa democracia. Então nós estamos com um comitê, não é um comitê pró-Lula, fora Bolsonaro, não. É um comitê em defesa da democracia, que está tão fragilizado nesse momento, onde as classes políticas querem, parece, destruir aquilo que a gente construiu há anos. São 7 estados, a princípio, 6 não me engano, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Recife, e agora o Pará. Um comitê que a gente vai debater o fortalecimento da democracia, o combate à fake news, tudo isso que a gente faz. É basicamente isso. Muito obrigado, Wellington, pela primeira participação. Agora eu vou passar para o nosso camarada, que é um militante histórico da comunicação popular. Embora eu já o conheça há muitos anos, por ser mesmo uma inspiração na nossa militância, mas é a primeira vez que a gente está tendo a oportunidade de ter uma conversa sobre comunicação e eu tenho a oportunidade de entrevistar. Então, aproveitando, gostaria de perguntar a ele nesse primeiro bloco, para que ele falasse um pouco sobre essa origem.
Como foi que começou a comunicação popular na tua vida e como é que essa comunicação, ofício, se transformou também em atuação política, de militância social, de transformação, né, que te leva à comunicação popular e comunitária. Tu que és um nome histórico da comunicação popular e comunitária aqui no estado do Pará, queria que falasse um pouco para a gente nesse primeiro momento agora, como é que foi o início de tudo, como é que foi a origem, como é que foi, por exemplo, o Sindicato dos Radialistas, a própria Rádio Herê, né, que foi uma das primeiras rádios comunitárias aqui no estado do Pará, justamente Herê, né, criança na linguagem iorubá, foi uma das primeiras crianças a surgir da comunicação popular, comunitária daqui de Belém, que foi a rádio criada lá dentro do Sindicato dos Radialistas, e tu estiveste lá vivendo, né, todo esse processo. Então, conta um pouco para a gente aqui, para os ouvintes da Rádio Murucutu, que estão ligados no debate sobre comunicação popular e comunitária para a cidadania, como foi essa origem? Ângelo, um abraço para você, obrigado pelo convite. Uma boa noite também, Wellington, prazer enorme estar aqui. Parabéns pelo nome da rádio, Rádio Murucutu. É bem sugestivo e tudo a ver com o que você prega, com o que você sempre defende. Bom, eu me chamo Frank de Castro, na verdade o meu nome de batismo é Francisco de Castro, mas no rádio o povo achava que Francisco não emplacava. Então, como na época a gente precisava sobreviver, e aí foi aqui, foi ali, surgiu o Frank, que eu já usava também quando cantava na noite, e aí ficou Frank de Castro. E a gente vem sobrevivendo aí com esse nome, né? Mas aos amigos mais próximos, eu prefiro que até que me chame de Francisco mesmo, que é o meu nome de batismo, é o nome pelo qual minha mãe e meu pai acreditaram que eu seria feliz com ele, e eu sou até hoje. Bom, a minha origem, na verdade, ela começou o seguinte: eu sempre gostei muito, né, de música, sempre fui ligado à música, trabalhei, cantei na noite, cantei em banda, participei, trabalhei em aparelhagens, no tempo que as aparelhagens eram da época do vinil, que tinha que carregar aquele bando de caixa de vinil na costa. Eu era aquele peão que carregava as caixas de vinil na costa. Não mexia no som, só fazia carregar as caixas de vinil. Mas aquilo foi tomando gosto. E até que um dia o rapaz que ia controlar o som não veio, né, por algum motivo lá, e o dono da aparelhagem perguntou se eu garantia fazer, e eu fui lá e fiz. E eu já, enjoado como eu sou, já fui logo falando e mexendo no vinil e tudo mais. Então, a partir dali a gente ficou revezando, uma festa ele fazia, outra festa eu fazia nas aparelhagens. Comecei na Rádio Clube, em rádio, também comecei lá, puxando e carregando fio, no Mangueirão, no Bainão e na Curuzu, era o chamado Cabo Man, né, que o repórter vai correndo, você joga o cabo, e quando o repórter vem, você puxa o cabo, então. E também lá eu tive a oportunidade de um dia trabalhar na madrugada, hoje 99, antigamente Carajás FM. Então, foi quando tudo comecei em rádio exatamente aí. Eu já tinha uma experiência de aparelhagens e isso acabou me ajudando a ficar na emissora de rádio. Então, comecei na Rádio Clube, passei pela Província FM, ajudei na montagem dessa luta para que a gente possa, o mais breve possível, ter essas 3 rádios comunitárias e expandir cada vez mais essa comunicação. No geral, da minha vida hoje sou narrador e repórter esportivo, faço um trabalho autônomo, tenho um programa chamado Momento Esportivo, no qual eu distribuo para 12 rádios do interior, além das diversas rádios de poste de Belém. Eu também distribuo para 12 rádios FMs no interior do estado e mais 3 rádios webs. Então é um trabalho que a gente faz hoje, sobrevivo disso, e atualmente eu estou na Rádio Digital Mix, faço um programa de 8 ao meio-dia, programa variado de música, esporte, entrevistas, oferecimentos e tal. Então um pouco dessa minha vida política e de comunicador que sou.
Muito bom, e ele traz aí uma importante notícia de grande relevância para a comunicação popular e comunitária, que é o advento dessas 3 novas rádios comunitárias que em breve, logo vão estar no ar aqui em Belém do Pará, e a gente já fica desde já com muita ansiedade aí para poder também participar, compartilhar o trabalho que vai ser feito pela rádio Onda Livre. Pode contar com todos os comunicadores de Belém do Pará, que vamos estar sempre na defesa dos instrumentos de comunicação alternativa e contra-hegemônica. Então, voltando aqui para o Wellington e o seu trabalho frente à TV Web Periferia em Foco, lá no bairro da Cabanagem, fala assim mais especificamente para a gente agora, qual a importância desse instrumento no bairro da Cabanagem? A gente sabe, mas a gente quer ouvir de ti, em relação a esse fazer da comunicação, que é uma comunicação popular, que é uma comunicação comunitária, que é diferente daquela comunicação comercial feita pelos grandes veículos, massiva, e que tem aspectos inerentes muito particulares. Então, em relação à experiência que está sendo desenvolvida lá no bairro da Cabanagem, fala um pouco para a gente dessa experiência junto à TV Web Periferia em Foco e a sua importância para a comunidade lá do bairro da Cabanagem. Bom, para falar um pouco dessa experiência, e quando nós começamos, lá em 2016, eu sempre quando tenho a oportunidade de falar isso, eu menciono, nosso trabalho de começar em 2016, nós tínhamos a ideia de lançar uma websérie onde a gente ia identificar os jovens do bairro da Cabanagem, que as pessoas comuns, anônimas, que não estão na televisão, não estão no rádio, não estão nas grandes mídias que a gente chama, que são as mídias tradicionais, e nós iríamos entrevistar esses nossos amigos em comuns para mostrar o que ele estava fazendo de diferente, para mostrar que ele não tinha enveredado no mundo do crime, não tinha virado usuário de drogas, algo nesse sentido. Só que quando nós começamos o trabalho, um jornal aqui de Belém fez uma matéria na Cabanagem e trouxe a foto de um cadáver dos entes que tem pela nossa periferia, infelizmente. Só que o grande problema, Frank, Ângelo, quem está aqui, quem nos acompanha, não era a imagem do cadáver em si, era a manchete do jornal. E aí dialoga muito com o movimento da Cabanagem, que é o que tu atua muito, e a manchete era o seguinte: violência mostra uma cabanagem nada heróica. E aquilo ficou latente, eu falo muito particularmente em mim, né? O que é? Na cabanagem não tem heroísmo? Na cabanagem só tem pessoas covardes? Ou faz uma relação com o movimento da cabanagem que aconteceu há mais de 100 anos atrás? Essas perguntas ficaram no ar. E aí a gente reuniu o pessoal, vamos dar uma resposta a esse jornal. Mas mais do que dar a resposta, naquele momento, nasceu o nome da nossa websérie. Porque assim, quando acontece um assassinato na periferia, ou algo nesse sentido, muitas vezes, o silêncio é a proteção da nossa vida. Só a gente que mora sabe que a gente não pode sair à torta direita, fazer o que é o certo, o que a gente sabe que tem que fazer, mas que infelizmente no outro dia a gente sabe que pode acontecer. Então, para evitar todo esse movimento, a lei do silêncio às vezes impera. Mas mudando de assunto, e aí nasceu a websérie que a gente deu uma resposta do jornal dizendo que sim, na Cabanagem tem heróis. Que foi que nasceu a websérie Heróis da Periferia. E aí lembra da manchete: violência mostra uma cabanagem nada heróica? Aí nós vamos na contramão de tudo isso, a websérie Heróis da Periferia. Aí nós começamos a entrevistar alunos de música que tem na Cabanagem. Nós lançamos um texto, que foi o texto dizia assim: quem são os heróis da periferia? Os heróis da periferia são aquele jovem, aquela mãe que acorda às 5 horas, ou o pai para ir para a feira, o motorista de ônibus, o professor, o porteiro, a merendeira. Esses são os heróis da periferia. Então mostra que na periferia tem esse herói. Então a gente começou toda essa narrativa, essa construção, onde as pessoas começaram a ter que listar, dizer: opa,
tem algo diferente acontecendo na cabanagem. Até então, naquela oportunidade, não tinha grandes projetos ali em volta. Hoje a gente, é pouco tempo, mas a gente já consegue ver uma transformação. Eu falo muito pela cabanagem, porque eu moro lá. Não consigo falar de outro bairro porque eu não moro no outro bairro, eu moro na cabanagem. Mas a gente tenta atuar na pele de uma forma geral. Hoje a cabanagem passa por um processo de, eu digo até de modernização mesmo. Eu digo que, eu costumo dizer nas redes sociais que hoje chegou a vez da cabanagem, tem grandes coisas acontecendo no bairro, tem projetos do governo do estado, da prefeitura de Belém, e aí fica a questão, as pessoas dizem, mas é interesse político, que seja, mas está chegando desenvolvimento na cabanagem. O governador, o prefeito não faz mais que obrigação, mas sempre eu penso o seguinte, ele poderia não estar fazendo na cabanagem, poderia estar fazendo em outro território. E não é a favor que ele está fazendo, é obrigação dele, mas que bom que foi escolhida a cabanagem. Então tem grandes projetos acontecendo hoje dentro do bairro. E assim, toda essa movimentação, Ângelo, foi que nos projetou nacionalmente. A gente começou esse projeto da Odisseia Heróis da Periferia, e dentro da cabanagem existe uma escola de música, que foi onde a gente lançou um outro projeto, que foi o projeto Música na Esquina. Essa escola de música tem convênio com a Fundação Carlos Gomes, que é uma fundação de música aqui em Belém. E aí, lá em 2017, a gente estava levando música instrumental para as esquinas do bairro da cabanagem, e a gente botava o jovem para tocar saxofone, tocar flauta, tocar violão. E o mais engraçado, o Frank, quem acompanha a gente, o Ângelo, eu lembro de uma edição do Música na Esquina, que a gente escolheu uma rua na cabanagem, que inclusive hoje está asfaltada, até me surpreendo, onde a gente fez um projeto na calçada em frente a uma igreja, e logo na frente tinha uma poça de água enorme, uma vala mesmo, uma coisa de periferia mesmo, que externa a pobreza, externa a falta de saneamento básico. E naquela oportunidade eu levei imprensa dentro da cabanagem. E aí o pessoal me perguntava, então tu é doido em fazer um projeto tão legal de música, em frente a uma poça de lama? Eu digo, aí que está o grande X da questão, para quem não entendeu. Nós realmente fizemos isso de propósito, para mostrar que diante da dificuldade, da falta de saneamento, que não só a cabanagem, mas na cidade de Belém como um todo, naquela oportunidade a gente estava refém há 20 anos do governo de direita, estava enfrentando. Mediante toda a dificuldade que a gente passa aqui na periferia, de atravessar todos os dias essa poça de lama, está aqui os heróis da periferia, aqui naquela oportunidade os jovens, estão aqui mostrando o seu talento, e dizendo, nós somos os heróis da periferia, nós produzimos cultura, nós produzimos música, produzimos vida, a vida na periferia pulsa, apesar da poça de lama em frente. Então a gente começou essa valorização da periferia, de modo particular no bairro da cabanagem, de mostrar, não tampar o sol com a peneira, dizer, a partir de agora não existe mais problema na periferia, a cabanagem agora é um sonho. Não. Muito pelo contrário, os problemas moram ao lado. Eu costumo dizer que a boca de fumo está aqui ao lado, o tráfico de droga está ao lado, o assalto está ao lado, a gente reconhece. Mas eu digo, Ângelo, Frank, quem acompanha, isso é 1% mediante a toda a vida que pulsa na periferia. Nós não dizemos nas redes sociais que não existe tráfico de drogas, não existe pobreza, não existe mazela, não existe criminalidade. Não. Isso tudo existe na periferia. Nós convivemos com isso os 365 dias do ano. Não é só no período eleitoral, quando o candidato a deputado federal, estadual, governo vai lá, lembra que a periferia existe e vai bater na nossa porta. Só nós que moramos lá sabemos as dores, as tristezas e as alegrias que nós vivemos nos 365 dias do ano. Mas a gente, como eu falo, reconhecemos que toda essa negatividade, essa carga pesada que condena a periferia, está posta lá. Mas a gente vê na contramão de tudo isso, que é isso que faz muito bem aqui em Belém. Está aqui o presidente do sindicato do radialista, que conhece também toda essa movimentação. O Ângelo sabe muito bem o poder dessa contra-comunicação, de ir na contramão, porque assim, essa conversa aqui me faz lembrar um fato, Ângelo e Frank, só para compartilhar, te devolver a palavra, muito recente, isso acho que é de 2 meses atrás, para você ver o poder que tem a comunicação. As pessoas brincam com isso.
As pessoas brincam com comunicação. A gente costuma dizer que a comunicação é o quarto poder. Eu me lembro de uma noite lá na rua de casa, mataram um jovem, lá perto de casa. Eu fiquei por lá sabendo que a imprensa na sequência ia aparecer para reportar o fato. Nem eu que moro lá fiquei sabendo como mataram esse jovem. O boato que rolou, que foi ele era aviãozinho, de tráfico, mas nunca ficou provado. E aí chegou um repórter de uma emissora aqui de Belém, eu nunca me esqueço disso. Eu cheguei a ensaiar um texto para as redes sociais, mas depois eu apaguei, e a gente ficou muito exposto. O repórter não apurou o fato. Acredita, Frank, Ângelo, quem acredita, ele inventou uma matéria da cabeça dele e disse que o jovem foi roubar não sei quem e foi assassinado. E não era esse o fato. Então, para você ver como está essas nossas escolas de formação de comunicadores em Belém. E aí eu volto para algo muito mais que aconteceu dentro da minha faculdade também. Eu nunca me esqueço. Não cito nomes por ética, também não quero ofender ninguém, mas eu me recordo também que na época de faculdade teve um grupo de colegas de uma matéria de rádio que forjaram um trabalho também. Eles se passaram por eu vou te entrevistar, tu finge ser o médico, tu finge ser... Então, para você ver o nível que as pessoas brincam com a comunicação. Eu sempre costumo dizer que a rede social, usada a nosso favor, eu já fui no Rio de Janeiro, recentemente eu estava em Parauapebas, de trabalhos que eu venho usando essa plataforma ao meu favor, ao favor da minha comunidade. Mas muito me preocupa esses profissionais da comunicação que às vezes chegam profissionais de televisão, chegam num determinado fato para cobrir, principalmente matéria policial, e aí o cara não sabe de nada. Eu não sei se ele tem preguiça ou tem medo. Eu me pergunto isso. Pode ser os dois, né? Aquilo que eu falei, preservar a vida. Mas é muito sério o cara inventar um fato que não existe. Ele mais uma vez criminaliza a periferia, porque ele não apurou o fato, e aí ele acha, eu estou num bairro periférico, eu acho que aquele jovem foi roubar, eu vou inventar a matéria. Inventou e ela foi pular como verdade. Então, o trabalho da Idade Mídia, da Rádio Murucutu, do Sindicato dos Radialistas, do Periferia Foco é muito importante em trazer a informação dos nossos territórios, informações que de fato de coisas que estão acontecendo ali, sem inventar fato, sem querer inventar. A gente não está aqui, eu não estou aqui dizendo para vocês, querendo também dizer, romantizar a periferia. Não estou romantizando aqui periferia, dizendo, tu está dizendo agora, Wellington, que tudo de bom não é na cabanagem. Quem me dera que fosse assim, né? Eu acho que a gente não estaria lutando por uma democracia melhor, não seria necessariamente criar um comitê de defesa da democracia no bairro da cabanagem, para o governo que está aí tentando fazer um desmonte na nossa sociedade. Eu acho que se tudo fosse esse romantismo, não era preciso nem estar aqui debatendo nada. Era para a gente estar fazendo outras coisas na nossa vida. Mas mostra que o nosso papel, a gente faz uma comunicação, não é que o que uma emissora diz aqui, jornalismo verdade. Que verdade é essa, né? A gente pergunta, qual é essa verdade? A tua verdade? A do Frank, a do Wellington, enfim. Esse é um pouco da nossa movimentação, não só na cabanagem, mas na periferia de Belém de um modo geral. Muito obrigado. É justamente isso. A comunicação popular, alternativa, contra-hegemônica, é uma arma fortíssima na mão da população, na mão da comunidade, na mão de indivíduos. E por isso mesmo, a gente precisa ter muita responsabilidade, a gente precisa ter muita ética. E é por isso também que a gente se dedica tanto, como já disse o Frank Castro aqui também, na parte da formação teórica e habilitação técnica, na formação de agentes multiplicadores da comunicação popular. Então, cabe a nós também esse trabalho dentro da educomunicação, dentro dessa formação dos agentes da comunicação dos bairros, das localidades, para que cada um de nós seja também um potencial emissor de informação, não apenas para receber os conteúdos, mas para produzir e anunciar também os seus conteúdos e suas produções, com todas as pautas e conceitos éticos também, como já foi dito pelo Wellington. E aí eu volto agora ao Frank,
para a gente conversar já nesse nosso último bloco, antes do nosso bloco final de considerações finais, para ele falar um pouco sobre esse trabalho da comunicação dentro do local da comunidade. Como é que tem sido a experiência frente à rádio popular alternativa? Eu gosto muito do nome da rádio, porque tem popular, porque tem alternativa, e acredito também que a gente pode, como disse o Wellington, nós precisamos inclusive agir mais em rede, trabalhar em rede, e aí dentro do possível, TV Web, Periferia em Foco, a Idade Mídia com a TV e MTV, com a rádio Murucutu, Franklin também, a possibilidade da gente unir forças dentro da nossa própria comunidade para estar desenvolvendo projetos de comunicação, de informação e conhecimento. Então, Franklin, fala um pouco para a gente como tem sido durante esses anos todos esse tipo de experiência de rádio, né, que é uma experiência antiga que todos nós conhecemos como Rádio Cipó, como Rádio Porte. Alguns costumam falar mais tecnicamente, né, uma rádio de sistema de circuito fechado, né, diferente do circuito aberto, que seria a antena de AM e FM. Então, assim, é um modo de produção muito próximo da própria comunidade, aonde a comunidade vai lá e leva no papelzinho escrito, né, as suas demandas, às vezes uns pedidos, alguma consideração, algum anúncio, e também faz a prestação não apenas de jornalismo, de informação, mas também uma coisa que às vezes a gente acaba desprezando muito, que é a parte publicitária também, de anunciar produtos e serviços dentro dessa comunidade. Então eu acabei já elencando várias possibilidades, mas eu gostaria que tu falasse um pouco mais de quem vive esse modo de produção comunicativo, comunitário, a partir de uma rádio Porte, a partir de uma rádio Cipó, que é a Rádio Popular Alternativa. Conta um pouco para a gente de como é que tem sido essa experiência nos últimos anos. Bom, Ângelo, antes de eu entrar nessa seara aí, que é a seara que eu vivo hoje, a questão da comunicação popular, eu queria só resgatar um pouquinho do que o Elton falou com relação à mídia tradicional, ao repórter de grandes empresas. Eu posso dizer que eu vivo até hoje, porque de vez em quando sou chamado também para fazer matérias, esses dois lados. Vivo tanto a questão dessa mídia institucional, da empresa, como vivo também essa questão da mídia popular, a mídia mais comunitária. Passei por rádios comerciais, grandes rádios, como comecei na Rádio Clube, e passei por rádios comunitárias, diversas rádios comunitárias, já tive o prazer de participar, de atuar, de dirigir, de coordenar. Agora estou com a experiência com a Rádio Web e sempre tive essa experiência mais direta com a Rádio Poste. E algumas pessoas dizem, mas a tua propaganda não é rádio. É verdade, não, ela não irradia. No popular da palavra, ela não tem um sistema irradiante. Mas o nome que eu achei bonito, gostei, achei que se identifica com a comunidade. A comunidade, hoje, só para você ter uma ideia, tem gente que não sabe nem meu nome, me chama de alternativa. Fala alternativa. E eu aceito, não vou. Como você disse, antigamente as pessoas iam no estúdio, levavam um bilhetinho. Hoje, por exemplo, a Salete manda um e-mail, manda lá um zap. Frank, tem isso aqui para anunciar. E eu estou sendo a Salete que eu estou vendo ela aqui na minha frente, mas tem outras pessoas, a Regina, a própria Nilda, que é presidente do Centro Comunitário aqui, o pessoal da igreja aqui do lado. Então, a nossa Rádio Popular Alternativa, ela funciona nesse sentido, de atender a comunidade. Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: se você vai fazer um evento, por exemplo, aqui no Centro Comunitário, já aconteceu muito isso, acontece quase toda semana, vai ter um evento no Centro Comunitário, é de graça para a população? É em benefício da população? Então a Rádio Alternativa não cobra nada. Agora, se você vai, como já aconteceu também, vou fazer um evento no Centro Comunitário para exame de óculos, vai o oftalmologista e tal, só que a pessoa, ao sair daqui, ela já está pagando.
ela vai pagar o oftalmo, ela vai pagar o óculos, vai pagar a armação, então não é de graça. Não é benefício para a comunidade. E aí eu sou muito claro com relação a isso. Então, se vai ter um evento na comunidade e o evento vai gerar algum tipo de lucro, é justo que você deixe uma quantia para propaganda. Porque se você vai pagar um carro-som, você tem esse trabalho também, né? Você vai pagar um carro-som, uma bike-som, você vai pagar. Então por que a alternativa tem que ser de graça? Então essa política a gente adotou e graças a Deus tem dado certo. Então eu não tenho problema com religião, seja católica, evangélica, umbandista, seja o que for. Tem uma atividade na comunidade. É para a comunidade, você não a gente anuncia. Mas, se for o caso, anuncia uma semana inteira. Agora, se tem fins lucrativos, aí você tem que pagar. Então, essa relação a gente teve, né, como eu disse, desde 1985, a Rádio Popular Alternativa surgiu com a necessidade da gente ter um veículo de comunicação para fazer campanha do primeiro vereador do bairro do Curautinga, que não se elegeu, mas teve um bom número de votos, para a época, que era o companheiro Edilson Moraes, que é o companheiro Edilson Moraes, que o cara vive até hoje, né? Pelo amor de Deus. E a gente não tinha como fazer comunicação. Então surgiu essa ideia, começamos com uma caixa de som em cima da casa dele e tudo mais, aí foi lá, aí já chegamos um fio mais até a esquina, aí isso foi indo. Hoje a gente tem aí 43 caixas de som espalhadas em parte do bairro do Marco, parte do bairro do Souza e em toda a extensão do bairro do Curautinga. Abrangemos as principais avenidas, as ruas transversais, praças das Castanheiras, praça ali da João Paulo e a praça lá São Cristóvão. Quer dizer, conseguimos criar um mecanismo legal. É uma empresa constituída, é bom que se diga, tá? Empresa com CNPJ, emite nota fiscal quando precisa. Então, é uma empresa, graças a Deus, constituída. E, além disso, eu tive a grata satisfação de ajudar a outras pessoas também na montagem em outras mídias, em outros bairros. No caso, algumas publicidades de poste, algumas rádio poste, em outros bairros, tive a oportunidade de ajudar, tive a oportunidade até de auxiliar na questão de equipamentos. Nosso equipamento, hoje a gente não usa mais LP, não usa mais cassete, hoje é só na base do computador, é tudo gravado, hora certa gravada, tudo lá como manda o figurante, por conta do tempo também. E a gente, graças a Deus, conseguiu também ajudar a outras pessoas que tentaram e, graças a Deus, conseguiram trilhar nesse mundo aí da mídia alternativa. Com relação à rádio comunitária, que eu já disse, consegui ajudar e até construir, a montar e a inaugurar algumas rádios comunitárias no interior. Em algumas eu até participei diretamente, em alguns municípios eu cheguei a morar 6 meses, 1 ano, para poder manter a rádio viva, manter a rádio como ela deveria ser, comunitária, que é isso que a gente prega. E é isso que nós vamos fazer na rádio Onda Livre, no qual eu sou coordenador geral da rádio. Nós vamos, a ideia da programação é trazer a comunidade. Hoje nós temos lá 8 entidades que compõem a associação de rádio comunitária. A rádio hoje ela está indicada para o sindicato, mas a gente está vendo a possibilidade da rádio ter uma sede própria. Nós estamos, inclusive, porque você sabe que tem a questão da legislação, né? É 1 quilômetro, então você tem que ter todo cuidado. O sindicato hoje ele não comporta mais a condição de manter uma antena, uma torre, então a gente também está pensando nisso, um local onde a gente possa instalar uma torre, e nesse lugar também a gente construir uma sedezinha, um estúdio, uma sala, para que o sindicato seja um dos associados e não o dono da rádio. Até porque a gente é hoje e amanhã do sindicato. Então, exatamente para não ter esse tipo de problema, a gente já está, agora, soubemos semana passada, que os trâmites da rádio estão todos legais, cumprimos todos os documentos, ao contrário da IRE, que infelizmente ficou faltando alguns documentos e foi arquivado. Eu estive em Brasília no congresso de rádios comunitárias e eu aproveitei um momento lá e fui no Ministério das Comunicações saber a situação da Rádio IRE. E o que me disseram
lá, quando foram buscar a documentação da rádio, se tu for resgatar isso aqui, tu vai gastar muito mais do que se tu montar uma nova. Então, volta para Belém, reestrutura tudo, vê novos parceiros, vê novos grupos, novas organizações que possam ajudar, e a gente verificou por toda a área de extensão lá, nessa base de 1 quilômetro lá, conseguimos 8 entidades registradas, tal, tem a Escola de Samba, tem a Igreja de Fátima, tem uma outra igreja evangélica mais lá para dentro, tem o Alegria, que é uma sede social, enfim, conseguimos, tem os sindicatos radialistas, conseguimos 8 entidades, montamos a documentação, mandamos para Brasília, tive que ir novamente em Brasília para tentar dar umas cutucadas lá, dar uma antecipada, e graças a Deus a gente conseguiu a rádio Onda Livre, assim como também a Ribeirinha, que a gente fez essa parceria, e eu esqueci o nome da outra rádio, mas é uma rádio aqui na Terra Firme, ali perto da universidade, por ali. Tá? São 3 rádios que a gente conseguiu passar em todos os trâmites que pediu o governo federal, e a gente está só aguardando aí a canetada, a assinatura de quem realmente deveria já ter assinado. Então, como a gente sabe que época de eleições, as coisas podem ou não acontecer, dependendo para que lado você esteja pitando. Então a gente espera que o ano que vem, uma das primeiras decisões seja que as nossas 3 rádios comunitárias, principalmente a nossa, esteja aí de vento em povo, que a gente possa fazer uma programação voltada para a comunidade. Sobre a rádio alternativa, é isso, é uma rádio comercial, como se diga, com trabalho comunitário, para a gente não confundir. A rádio comunitária não tem fim lucrativo. A rádio popular alternativa é uma rádio comercial, assim como é a Publicidade de São Brás, Pedreira, a Voz da Pedreira, a Publicidade Brasil, lá no centro, a Blue Moon, que é lá na 15 de novembro, a Autonia Ficamos, que é a nossa Publicidade de São Brás. Então, todas essas são empresas com fim lucrativo. Então, são empresas de fins lucrativos, por isso, todas elas são empresas registradas. Tá bom? É mais ou menos isso. Desde já, muito obrigado pelo convite. Muito bom. Então, Wellington, primeiramente, muito obrigado por ter vindo, também por ter tido a paciência de esperar a gente montar tudo. Avisar aos nossos ouvintes e também quem é que vai estar acompanhando pela live, né? Está sendo transmitido ao vivo pelo canal da Rádio Murucutu no YouTube. Por uma questão de logística dos equipamentos, eu preferi fazer assim. Inclusive, essa minha fala ela vai ser editada na versão de podcast que vai para a Rádio Web Murucutu a partir de amanhã e vai tocar 4 vezes ao dia, né? Nos próximos 5 dias, dentro da programação de estreia da nossa Rádio Web Murucutu. Então, desde já, eu agradeço muito a sua participação, a sua colaboração, e deixo o espaço aqui aberto para que tu possas fazer as tuas considerações finais, desde já abrindo um espaço para a gente manter essa nossa unidade de ação sempre entre os veículos de comunicação popular, alternativa e comunitária. O espaço está aberto às tuas considerações. Bom, mais uma vez eu te agradeço, Ângelo, pelo espaço. Sempre é uma alegria fazer essa troca de comunicação contigo, que desenvolve tão bem o conceito aqui na cidade de Belém, esse conceito de resistência, comunicação popular, comunitária alternativa, enfim. Eu quero concluir dizendo para todos os seguidores aí da Rádio Murucutu, da Idade Mídia, que nós do Periferia em Foco, aliás, ia ser esse mês, né? Mas por fatores financeiros nós estamos adiando, mas a gente pretende fazer aqui em Belém, Frank, uma premiação chamada Primeiro Prêmio Periferiano. Afinal de contas, o que é periferiano? É um termo que define aquela pessoa que tem orgulho de morar na periferia e defende esses conceitos, luta por uma periferia mais viva, criativa, inovadora, enfim. Como nós escrevemos para o Estadão há mais de um ano, na verdade, nós do Periferia em Foco queremos reunir esses atores sociais, que inclusive o Ângelo é um deles. Então, todas essas pessoas que foram pautadas por nós do Periferia em Foco, dentro da plataforma do Estadão, nós vamos reunir em uma tarde e noite no bairro da Camanagem e fazer uma premiação, onde a periferia vai reconhecer a própria periferia, a sua atuação, que vai ser o Prêmio Periferiano, onde o Instituto IPAD, que está com a gente, vai financiar essa premiação,
Então vai ter um prêmio simbólico aí que representa um pouco essa nossa região da Amazônia. Talvez seja antes das eleições, mas a gente está avaliando esse momento tão conturbado que a gente vai estar vivendo, que começa hoje necessariamente, né? A campanha começou hoje e mês que vem vai pegar fogo. Então a gente está pensando também que talvez seja em novembro, mas vai ser esse ano ainda. Vai ser algo inédito em Belém. Eu, particularmente, tem a Copa, né? Mas lá para o Catar a gente vai fazer algo aqui em Belém. Então eu particularmente penso que é algo inédito, onde a periferia vai reconhecer a própria periferia. Eu nunca vi nada assim em Belém. Eu vejo muito prêmio das organizações tal, emissora tal, mas enfim. E convidar aos seguidores do teu trabalho, Ângelo, aí do Frank pelo Sindicato das Rádios Comunitárias, quem acompanha a gente, venham conhecer o comitê Seja Democracia no bairro da Cabanagem. É um comitê de fortalecimento, de defesa da democracia e também de combate à fake news. O que a gente vai ver de fake news, o papel da Rádio Murucutu, da Idade Mídia, do Sindicato do Periferia em Foco vai ser de uma importância nesse momento que nós não está escrito no gibi. É só você conhecer mais as ações do Periferia em Foco, é só você digitar tanto no Instagram, Facebook, @TV Periferia em Foco. E aí fica um convite para você ir até o bairro da Cabanagem. A gente vai fazer muitas rodas de conversas, palestras. O comitê, gente, não é um comitê político, que fique bem claro isso. Não é um comitê de deputado federal X, deputado estadual, não é isso. Não é um comitê político partidário. É um comitê, vamos falar de política. Isso sem sombra de dúvidas. É um comitê suprapartidário, é um comitê em defesa da democracia, de combate a fake news. Nesse momento que vai se espalhar informações falsas, estamos vivos, infelizmente, ou felizmente, né, para ver esse momento, mas que a mudança, a chave da nossa mudança, ela está nas nossas mãos. E o Periferia em Foco puxa essa responsabilidade para si, quer também, não sozinho ser o protagonista dessa história, mas com uma série de atores sociais, de instituições. Fica o convite da Idade Mídia aí até lá com a gente, o sindicato também chegar para dialogar com a gente, que tem um trabalho fantástico aí, exemplo aí dessa ortoga de rádio comunitária. Inclusive, Franco, eu estava participando também de uma ortoga lá pela Cabanagem, mas é um processo tão desleal, um processo excludente, onde nós gastamos mais de 5 mil reais. Não acredite, tudo sabe melhor que ninguém, o Ângelo também deve saber. Gastamos mais de 5 mil reais, que às vezes voltava o processo lá do Ministério, a vírgula não dá certo, ele é para cá, ó. Não, o presidente, eu acabei ficando aqui esperando essa história de 1 quilômetro para cá, e aí, latitude é uma atitude que eu nunca vi, acabei aprendendo, mas por um erro do Ministério, eles erraram, e infelizmente quem pagou o preço foi a gente, nosso processo foi engavetado, mas ficou aprendizado. Que bom que Belém vai, eu não sabia que Belém vai ganhar 3 novas rádios comunitárias, isso daqui agora, eu sabia muito da Onda Livre lá pelo sindicato, não sabia dessa do Juruna da Terra Firme, mas é um ganho para a comunidade. Concluindo, tem muitas pessoas que fazem comunicação, pensam que fazem comunicação comunitária em Belém, mas não é comunicação comunitária. Na verdade, é mais para pegar aquele nicho de telespectadores, né? Porque tu quer conhecer comunicação comunitária, Idade Mídia, Periferia em Foco, Tela Firme, Emanas, enfim, tem muita gente potente, o próprio sindicato que está ali no marco. Esses são os verdadeiros atores comunitários. Enfim, mas isso fica para uma outra conversa, um outro debate. Então, valeu, Ângelo, Frank, quem acompanhou a gente, quem esteve por aqui. É sempre uma alegria falar de comunicação comunitária, comunicação alternativa. Em breve, lá no @TV Periferia em Foco, a gente vai estar falando mais sobre esse livro, Os Novos Rumos da Comunicação Comunitária, onde diversos atores sociais do Brasil colaboram com as suas experiências. Passou-se aí mais de 100 anos, quase 100 anos, quase um século, falando de comunicação, e a gente vive esse boom aí, onde as redes sociais cada vez mais estão. A gente diz assim, como você no início lembra aqui, tua filha sabe mexer na internet melhor que tu. Às vezes é a facilidade mesmo que as grandes empresas colocam nesses equipamentos, onde se joga e já vai certinho lá e mexe. Então a gente traz um pouco essa experiência no livro,
como serão os novos rumos da comunicação comunitária no Brasil? Com as rádios de porte, com as redes sociais, com as rádios comunitárias, enfim, uma série de elementos que fortalecem esse movimento que é feito aqui pelo Ângelo, o Frank, o Eric e tantos outros companheiros e companheiras que têm feito um excelente trabalho e que nesse momento vai ser um trabalho muito importante para as nossas quebradas, Ângelo. Muito obrigado, Wellington, pela sua participação, pela sua presença e, acima de tudo, pelo trabalho que vem sendo realizado lá no bairro da Cabanagem com o projeto da TV Web Periferia em Foco. Você pode ter certeza que a gente ainda vai falar muito sobre esse trabalho aqui na nossa rádio, no Urucutu, e nos outros instrumentos também da nossa comunicação popular, alternativa e contra-hegemônica. Camarada Frank, o microfone é seu, as suas considerações. Obrigado, Ângelo, parabéns. Obrigado, Wellington, também. Ângelo, parabéns pelo trabalho, parabéns aí pela sua liderança, pela sua persistência nessa mídia, muitas das vezes tão complicada, que às vezes dá dor de cabeça, às vezes a gente vai lá e vem cá, principalmente quem faz a comunicação sem dinheiro, né? Porque, amigo, não é fácil. Então, eu quero aqui agradecer primeiramente, né, parabenizar e agradecer por esta oportunidade, dizer a todos e todas que o Sindicato dos Radialistas está ali na Travessa do Chaco, 1524, logo atrás ali do Saúde da Mulher, ali no bairro de... Uns dizem que é Fátima, outros dizem que é Pedreiro, outros dizem que é Marco, mas é ali. Na Travessa do Chaco, entrando pela Duque, é naquela ilharga ali, como diz um caboclo meu, é naquela ilharga ali que fica o Sindicato dos Radialistas. Uma das nossas árduas tarefas, desde o ano, antes da pandemia, que a gente vem batalhando, porque eu sou um árduo defensor da rádio comunitária, sou um árduo defensor da comunicação comunitária como um todo. E os nossos comunicadores de rádios comunitárias, eles cobram muito a questão do registro profissional. E eu quero dizer para vocês que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, que o registro profissional, infelizmente, não é competência do Sindicato dos Radialistas. É competência do governo federal, através do Ministério das Comunicações, que tem os seus órgãos estaduais, e que, através deles, vocês dão entrada e tudo mais. E o que o sindicato faz? O sindicato, ele tem uma prerrogativa de dar o documento do sindicato atestando que aquele trabalhador é trabalhador da área. Só que o primeiro item que o Ministério das Comunicações pede é a carteira de trabalho assinada e atualizada. Então só pode fazer isso quem trabalha numa empresa, infelizmente, uma empresa. No caso, a rádio comunitária não é uma empresa constituída para assinar carteira, porque quem trabalha em rádio comunitária, você sabe, tem que ser voluntário. Então, mas nós estamos pegando uma brecha, não só nós, São Paulo, Rio, os outros estados todos estão também, os companheiros dos sindicatos mais combativos do Brasil, estão também em Brasília tentando uma brecha para que a gente possa, o sindicato de radialistas possa reconhecer. O Madison é um comunicador, e a gente quer aproveitar, inclusive, essa nova regulamentação da lei, que tirou as 97 funções de radialistas, transformou em 26, que ele diz o seguinte: locutor, apresentador, repórter, tudo é comunicador, né? O noticiarista, tudo é comunicador. Pela lei 6.615, cada um tinha uma função. Eu sou locutor, apresentador, animador. Então, o meu registro é como locutor, apresentador, animador. Agora eu sou repórter, sou locutor esportivo, então o meu registro tinha de ser como locutor esportivo. Como surgiu essa nova lei, então acabou tudo isso. Então, quem tem registro é comunicador. Então, nós, por conta disso, nessa brecha que a lei nos permitiu, nós estamos brigando em Brasília para que os nossos deputados, esse ano talvez não consigam mais por causa das eleições, mas estamos brigando para que a gente diga: o Madison é comunicador, independente se ele é assalariado, se ele ganha um salário, mas ele é comunicador. O sindicato vai atestar aqui que o Madison é comunicador. Então, como comunicador, ele tem direito ao registro profissional. Para onde ele chegar e dizer: eu sou comunicador, está aqui o meu registro
na minha profissional, o meu documento assinado, a minha carteirinha assinada e tudo mais. Então, a gente está brigando por isso. Então, os meus amigos das rádios comunitárias que vão estar nos vendo, vão estar nos ouvindo, eu digo isso quase que sempre lá na Rádio Web onde eu trabalho, digo para os meus amigos quando vou em algum encontro de rádios comunitárias, não é o sindicato que não quer dar o registro para vocês. Infelizmente, a gente é atrelado, é ligado a uma lei que ainda não conseguiu se desvencilhar dela. Os caras fazem o que bem entendem com ela. Então é isso. Quero convidar a todos, quem puder, eu estou no ar todos os dias, de segunda a sexta-feira, de 8 ao meio-dia, na Rádio Digital Mix, um programa lá cheio de muita alegria, muita diversão e principalmente a participação dos ouvintes. E mais uma vez, Madison, parabéns pelo teu trabalho, parabéns por essa guerra, essa luta aguerrida que você tem a favor da nossa comunicação. Você sabe que sempre pode contar comigo e vai sempre poder contar. À medida do possível, nós estamos à sua inteira disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço a sua participação, a sua colaboração e, acima de tudo, o convite para estarmos juntos nessa luta de transformação social. E vamos encerrando por aqui o nosso primeiro programa, o programa Domínio Público da sua rádio Murucutu. Por enquanto, ainda estamos numa luta árdua para conseguir nos estabelecer dentro de uma sede própria. Por isso criamos o projeto Uca Murucutu. Uca da língua Nhangatu significa casa, que no tupi antigo se chamava Oca, só que aí no Nhangatu troca o O pelo U e fica Uca. Então a Uca Murucutu é uma casa para ser o Instituto Idade Mídia, uma sede para o Instituto Idade Mídia. Então nós estamos ali entre a Estrada da Ceasa e o Canal do Mártire, na passagem Augusta, com o nosso terreno lá, e agora a nossa luta é para construir, quem sabe até o final deste ano de agora, a primeira etapa do primeiro piso, para a gente poder se estabelecer, e enquanto isso a gente vai fazendo a nossa comunicação aqui no Centro Comunitário das Castanheiras, no Curiuautinga, lá às margens do Rio Guamá, ao lado do Igarapé Murucutu, na comunidade Porto Ceasa, lá na própria sede provisória da Idade Mídia. E você pode colaborar com a gente nesse projeto, fazendo doação em qualquer valor. Pode ser Pix no CPF 6655-858-1272. Vai ficar gravado esse programa, tu pode voltar o vídeo e acompanhar novamente o número que foi informado e fazer a sua doação para colaborar. Quanto mais pessoas colaborarem, mais rápido a gente vai poder construir a sede da Rádio Web Murucutu, a sede do Instituto Idade Mídia, a sede do canal de TV IMTV e também da nossa Bike Som Maria Lira. E é claro que a gente não poderia encerrar essa nossa programação aqui no programa Domínio Público número 1, sem agradecer também os nossos parceiros locais, que é o próprio Centro Comunitário das Castanheiras do Curiuautinga e também o Fórum de Entidades do bairro do Curiuautinga. Então eu gostaria de chamar aqui a nossa companheira Salete Cunha para fazer uma consideração. A companheira Regina também está presente aqui, mas Salete pode fazer uma consideração final aqui para a gente poder encerrar esse nosso programa com essa nossa parceria da rádio e o Fórum de Entidades do Utinga. Boa noite, bom dia, não sei que era o meu programa. Então a gente quer dizer que é muito importante para o centro comunitário, enquanto entidade tradicional aqui no bairro do Curió, está dando esse apoio à nova rádio, né, todas as organizações vinculadas ao Instituto de Idade Mídia, e dizer que estamos sempre à disposição, né, o Centro Comunitário, o Fórum de Entidades, nossa diretoria como todo, tem aqui a Regina presente, tem a Nilda, nossa presidente, Bruno e Júlio, que são nossos diretores também. E dizer que queremos fortalecer essa parceria, porque nós consideramos de suma importância a comunicação e a comunicação alternativa para que a gente possa chegar cada vez mais perto
nossos associados, da nossa comunidade, e envolver a comunidade nesse processo de pertencimento, né, em relação ao nosso centro, as nossas lutas, que são muitas, para que a gente possa ter um bairro melhor, uma cidade melhor e uma vida digna para todo o nosso povo. Então, parabéns, Ângelo, agradecemos também, registramos a importância dos nossos participantes aqui e quem sabe um dia a gente possa ter mais mulheres também na comunicação. Obrigada. É isso aí. Ouça um grito de rasga-mortalha, um disparo de arcabuz. Está no ar a Rádio Web Ribeirinha Parauara, Murucutu. A rádio está no ar. Uma salva de palmas para a comunicação popular alternativa e contra-hegemônica.